346 do ano comum de 2025. Essa paraxá vai de Êxodo 18:1 a 20:26, a Haftarah, Isaías 6:1, 7:6, 9:6 a 7. E o Brit Hadashah, Mateus 27:1 a 28:20. Hoje eu quero comentar sobre a Haftarah. Primeiro, você já te perguntou o que significa Haftarah? Não, né? Mas eu pergunto. Significa conclusão. A Haftarah expande os temas da Torá, trazendo alguns entendimentos mais profundos, revelados por Yud-Heh-Vav-Heh aos profetas, que reforçam ou ampliam o entendimento da Torá. Amém? E do Brit Hadashah também. Tradicionalmente, a Haftarah ou Haftarah é escolhida por sua conexão de tema e de conceito com a leitura da Torá e do Brit Hadashah. E hoje vamos comentar sobre o profeta Isaías. E inicia assim lá em Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Inclusive tem até um louvor da igreja falando sobre isso, né? Mas eles julgam que é Yeshua. Agora, Isaías não é o primeiro profeta que Yud-Heh-Vav-Heh mostra a sua sala do trono em seu tabernáculo celestial. Se você observar, o profeta Micaias viu também. Veja em 1 Reis 22:19. Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Inclusive, um dos profetas que viu a sala do trono está no Brit Hadashah, que é chamado, né, de João. Não sei se vocês já prestaram atenção, está lá em Apocalipse 4, de 1 a 5. Presta atenção, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de chofar, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco da aliança, semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Yud-Heh-Vav-Heh. Né? Então, este no trono que Micaías, Isaías e João viram, não é Yeshua como muitos pensam, e sim nosso Pai Celestial, Yud-Heh-Vav-Heh, o qual os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina, ele fala: Pai nosso que estais nos céus. É esse que esses profetas viram sentado no trono, na sala do trono, no tabernáculo celestial. Não é Yeshua. Inclusive, nos Salmos, é declarado que o trono de Yud-Heh-Vav-Heh está firme desde a antiguidade. Olha aí, ó. Nunca deixou de estar firme e nunca deixará. Veja
no Salmo 93, de 1 a 2. Yud-Heh-Vav-Heh reina, está vestido de majestade. Yud-Heh-Vav-Heh se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. Presta atenção, o seu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existe. Muitas das vezes as pessoas pensam que não tem ninguém governando todo esse universo, toda essa terra. Às vezes a gente olha para as nações, uma grande confusão, bagunça, desencontro, brigas, guerras, doenças, enfermidade. Mas Deus está sentado no seu trono e controla todas as coisas. Rafael, eu não entendo isso. Eu sei que você não entende, porque a mente de Deus não é a mente do homem. Mas você pode ter certeza que Deus está no governo de todas as coisas. Até eu estava ouvindo que as pessoas estão com medo de guerra nuclear, que vai destruir a Terra, ou que um meteoro está vindo em direção à Terra. Está todo mundo com medo. Mas, gente, não vai acontecer nada, não vai destruir a Terra. Porque Deus falou que não vai destruir, então não vai destruir, não fique com medo. Nós que somos de Yeshua, já sabemos que a Terra não será destruída assim. E mais, a Terra ainda precisa existir aqui para que Yeshua reine 1000 anos na Terra. Então, essa terra que você está vendo aí agora, ela vai ser destruída sim, mas não agora. Amém? Inclusive, nós já até sabemos, a ciência descobriu agora que o universo está em expansão. Foi agora, recentemente, em 60 e pouco, eu acho, se não me engano, não é? Mas nós já sabemos, desde que a Bíblia foi escrita, que Deus é quem desenrola os céus. E nós já sabemos como vai acabar. Ele vai enrolar tudo e queimar tudo com fogo. Amém? Então você não precisa ficar assustado, porque já está profetizado e nós já sabemos o futuro dessa terra que vemos. Mas nenhum meteoro vai destruir a terra e nem bomba atômica vai destruir a terra. Então pode dormir tranquilo que isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus está reinando sentado no trono. Inclusive, confirma que o trono do nosso Pai Celestial está no céu, exatamente de onde foi aberta uma porta para João subir e entrar na sala do trono, que fica nos céus, que é o tabernáculo celestial. Veja no Salmo 103, 19. Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu o seu reino no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Sobre as nações na terra, e tudo que está acontecendo é segundo a permissão de Deus, então não fique assustado. Inclusive, nos é revelado que o governo de Yud-Heh-Vav-Heh é baseado na justiça e no juízo, na benignidade e na verdade. Veja no Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Então o governo de Deus é perfeito, é justo, é benigno, benignidade, é benigno. O reino dele é bom, amém? E Isaías vê lá na sala do trono o quê? Serafim, não é? Aonde? Ao redor do templo. Veja em Isaías 6:2. Ao redor de Yud-Heh-Vav-Heh sentado no trono, havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Os serafins são uma classe elevada de anjos, associados ao fogo e à purificação. Interessante que Deus criou miríades de milhares de milhões de seres espirituais. Então nós conhecemos poucos, né? Conhecemos os serafins, os querubins, o arcanjo Miguel e Gabriel. Por nome são esses que nós conhecemos. Mas a palavra fala que Deus criou miríades e miríades de milhares de seres. Nós não sabemos nem quanto seria isso, né? Serafins é uma classe de anjos. A palavra serafim vem da raiz hebraica saraf, que significa queimar ou consumir pelo fogo.
Inclusive, no livro Talmud, os serafins são descritos como anjos de fogo, destacando sua pureza e zelo pela santidade de Yud-Heh-Vav-Heh. E é chamada a atenção de Isaías para o que os serafins estavam fazendo naquele momento em que ele estava ali. Nós não sabemos se é só isso que os serafins fazem, mas naquele momento eles estavam fazendo. Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é Yud-Heh-Vav-Heh dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Olha o que o anjo está falando. A terra toda está cheia da glória de Yud-Heh-Vav-Heh. Logo, tudo que você vê na terra é a glória de Yud-Heh-Vav-Heh. O universo é negro, porém o céu da terra é azul. Isso é a glória do Criador. Olha aí, ó. O oxigênio na atmosfera é a glória do Criador. As aves que voam neste céu azul são a glória do Criador. Os cânticos variados dessas aves que voam no céu são a glória do Criador. O verde das matas e suas árvores, seus frutos, são a glória do Criador. As flores e suas cores e seus cheiros são a glória do Criador. As lagoas de cor esverdeadas como esmeralda e as de cor azulada são a glória do Criador. Os rios que serpenteiam as florestas são a glória do Criador. Os animais, as bestas feras, segundo a sua espécie, que rastejam sobre a terra, são a glória do Criador. Os mares e os seus animais marinhos de várias espécies são a glória do Criador. O homem e suas famílias que andam, trabalham a terra e navegam nos mares, nos rios, nas lagoas, até voam com suas máquinas, é a glória do Criador. Porque o anjo está dizendo que a glória de Deus enche toda a terra. Então, tudo isso que tu vê, as cores, os cheiros, os ventos, a chuva, o sol, o calor, é a glória do Criador. A sua vida é a glória do Criador. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você vai em Marte e você não vê a glória do Criador. Você vai na Lua, você não vê a glória do Criador. Você vai nos outros planetas que o homem já alcançou, você não vê a glória do Criador. E nós já nem prestamos atenção mais nisso. Que a Terra, é claro que todo o universo é a glória do Criador. Porém, os outros planetas em si não têm a glória do Criador, mas na Terra, como declarado pelo serafim, toda ela está cheia da glória do Criador. Até a cor do céu é a glória do Criador, porque é uma cor azul que nos agrada. Até o verde das florestas. Por que as florestas não são preta, cinza, vermelha? Porque o verde é a glória do Criador e faz bem para as nossas vistas. É ou não é? Hein? E as lagoas de cor de esmeralda é a glória do Criador. Agora tu vai em Marte, qual a cor que tem lá? Vermelha, desértica, morta. Cadê a glória do Criador? Cadê a atmosfera? Cadê o oxigênio que o Criador? Aonde está? E Netuno? E Plutão? Ferve! Como no inferno quente. De um lado é muito quente, do outro é muito frio. Cadê a glória do Criador? Mas a terra, como o anjo disse, está cheia da glória de Deus. Está cheia. E às vezes a gente fica procurando as coisas e não encontra. Olha ao seu redor, está cheio da glória de Deus. A vida, uma formiga deste tamanho, que vive
e é organizada e não precisa de nós, é a glória do Criador. As abelhas que geram mel que tanto te agrada é por causa da glória do Criador. Presta atenção. O anjo não falou à toa. A glória de Deus não virá, ela está. A Terra é o único planeta que contém a glória de Deus. É a única Terra, é o único planeta no universo onde podemos contemplar com absoluta clareza a glória deste Criador. Que coisa tremenda. É ou não é? Não é lindo? Não é lindo? Você já prestou atenção hoje com a hora que tu acordou? Hein? O ar que tu respira. A ciência quer saber por que a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera é suficiente para nós respirarmos. É a glória do Criador. Você voa e vai para outros planetas e você encontra o quê? Uma nave russa pousou em Netuno. A pressão lá é tão grande que ela conseguiu fotografar só um pouco e o solo é todo rachado, seco, de uma cor amarelada escura. E de repente a máquina é destruída por causa da pressão. Cadê a glória do Criador? Mas aqui está cheia. Já viu a borboleta? Ela não precisa de nós para viver. E quando ela sai do casulo, com aquelas cores maravilhosas, quem botou aquelas cores ali nela? É a glória do Criador. Um dia desse eu estava trabalhando ali em cima numa sala, aí vieram duas araras e pousaram aqui. E ficaram gritando, 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 gritando. Eu não sei como é que chama o cântico dela, mas elas gritaram, gritaram. Eu fui olhar, que lindas, as duas gritaram, gritaram e depois foram embora. Aquela cor esverdeada linda, com as asas lindas, saíram voando. Isso é a glória do Criador, gente. Por isso que Serafim falou, hein? A terra está cheia da glória de Deus. Um homem não vai encontrar a glória de Deus em outro lugar no universo. Não vai. A glória de Deus está aqui. Não adianta ir a Marte, não adianta ir em Netuno, outro planeta parecido com a Terra, porque não vai encontrar a glória de Deus. Só na Terra. Se o Serafim tivesse dito que outro planeta estava cheio da glória de Deus, aí sim, mas não disse. Disse a Terra. Inclusive você, a sua vida é a glória de Deus, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. O universo, na verdade, também é a glória de Deus. Mas a Terra é especial. Porque o Sol é uma glória, a glória de Deus, o Sol. Não é? O Sol é uma coisa interessante, porque o Sol não é sólido. O Sol é gás, é plasma. Se você conseguisse atravessar o Sol, você ia atravessar. É a glória de Deus. Mas a Terra contém a glória de Deus. É igual o berço que contém uma criança. A Terra é um depósito da glória de Deus. Deus concentrou muito da glória dele na Terra. Amém, meu irmão? Quando você acordar, começa a glorificar a Deus, porque isso é tremendo. É tremendo. As frutas. E você pode até dizer, eu não gosto dessa fruta não, acho ela horrível. É a glória de Deus. Você pode escolher sabores diferentes, gente. Você pode dizer, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E Deus não acha ruim a glória dele na terra. A banana, a laranja, tem tantas frutas que a gente nem conhece. É tremendo. O beija-flor, olha que coisa linda. Aquele bichinho, ele para no ar e fica batendo a asa não sei quantas mil vezes. Voa para trás e nem fez curso de pilotagem. Voa para frente, voa para trás. Não é tremendo aquele bichinho? Mas bate a asa numa velocidade incrível. Gente, isso é a glória de Deus e a gente não repara mais. A gente não olha, o anjo falou, a terra está cheia da sua glória.
Isso é tremendo, gente. Tem. Cara, a formiga não precisa da gente. Ela cria a casa. Gente, é impressionante. A casa delas é uma coisa impressionante. Tem plantação lá. Tem lugar onde ficam os ovinhos dos bebês. Eles mesmos alimentam. É uma organização incrível. É a glória de Deus, meu irmão. A abelha que constrói aqueles casulozinhos ali, vai botando mel, mel, mel. Meu Deus, que coisa fantástica é essa? É glória dele. Nós estamos ficando de coração duro. Nós estamos achando melhor ir para Marte sem glória de Deus nenhuma. Um deserto puro, nem azul é, nem oxigênio tem. Não tem minerais na terra de Marte. Mas a gente está achando melhor ir para lá. Olha que loucura. Nós queremos sair da glória de Deus e ir para um lugar sem glória. Olha que coisa. Que loucura. A Terra é o único planeta no universo onde podemos contemplar com absoluta clareza a glória de Yud-Heh-Vav-Heh. E sabe o que acontece quando os serafins clamam santo, 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 Kadosh, 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 hein? Um para o outro, hein? Santo, santo, é Yud-Heh-Vav-Heh dos exércitos. Veja em Isaías 6,4 o que acontece. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Quando os querubins clamavam, a base dos limiares tremeram, se moveram. Você parou para pensar o que é base dos limiares? Hein? Você precisa ler a Bíblia com atenção, meu irmão. Nada na Bíblia é à toa. Base de limiares refere-se à fundação da estrutura de suporte das portas ou entrada do templo celestial de Deus, onde Deus habita. Quando esses anjos dizem santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, estremece a base do templo. Ouviu isso? Estremece, balança. Ó que coisa. Nada na Bíblia é à toa, meu irmão. Nada na Bíblia é à toa. A voz dos serafins são tão poderosas que fazem essa estrutura tremerem, que também indica a magnitude e a força poderosa da presença divina. Porque se esses anjos são poderosos e suportam a glória de Deus, imagina o poder de Deus, a magnitude do poder desse Deus. Isso também reflete a ideia de que o louvor a Yud-Heh-Vav-Heh tem um impacto tão profundo na criação, capaz de abalar as realidades espirituais e físicas. Por isso, quando você estava louvando, e você sabe que hoje eu fiquei meditando nisso, quando você está louvando isso, apesar de você não estar vendo, você está abalando o reino espiritual. E você notou que o louvor foi diferente? Hein? Você percebeu que o louvor teve algum impacto e tem impacto espiritual. O anjo, quando glorifica a Deus, tem impacto espiritual e físico. Abala os reinos. Gente, o dia que nós estivermos em unidade, igreja, corpo de Machia, e glorificar Yeshua em unidade, vai abalar não só o reino físico, como o reino espiritual. Deu para entender? É poderoso. E o que acontece? Aparece uma fumaça, ó, e a casa se enchia de fumaça. A fumaça, em hebraico chamado Shekinah, que enche o templo após o tremor das bases do limiar, é um sinal da presença gloriosa de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial.
É a presença dele quando enche o templo, como aconteceu com Salomão. É a mesma coisa que acontece lá em cima, você está entendendo? O templo aqui embaixo é uma cópia do templo lá em cima. Então, se a fumaça representa a presença de Deus, quando Salomão dedicou o templo, o que apareceu? A fumaça dentro do templo. Amém, meu irmão? A fumaça que enche o templo é um sinal da glória de nosso Pai Celestial. Ela enche o templo, é um sinal que Deus aceitou e ele se fez presente. E isso pode acontecer conosco aqui. É a kavod, não é? De Yud-Heh-Vav-Heh em hebraico. Kavod, presença de Deus. E eu não posso deixar de mostrar que este santuário que Micaías, Isaías e João entraram espiritualmente é o mesmo santuário que Yeshua entrou depois de sua obra redentora na terra. É o mesmo. Vem lá de trás, vem lá da eternidade, passou por nós, Yeshua fez a obra e entrou nele. É o mesmo templo, não mudou. Veja em Hebreus 8, de 1 a 2. Ora, o ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade. Quem é a majestade? O Pai, Yud-Heh-Vav-Heh, nos céus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que Yud-Heh-Vav-Heh erigiu, e não o homem. Não feita por mão de homens, mas no céu. A feita por mão de homens aqui é uma cópia exata da que está no céu, do tabernáculo que está no céu, do lugar da habitação do nosso Deus, aonde ele habita. É a mesma, é uma cópia. Veja também lá em Hebreus 9, de 11 a 12. Mas vindo Mashiach, como sumo sacerdote dos bens já realizado. Gente, nada é à toa. Que bem realizado é esse? É o templo que já é realizado de eternidade a eternidade sem fim. Deus existe de eternidade a eternidade sem fim. Então o templo está lá por toda a eternidade. Ele foi refletido aqui na terra na construção de Salomão. Mas ele existe de eternidade a eternidade. Por meio do maior e mais perfeito tabernáculo aí, ó, não feita por mãos de homem, aí, ó, não é desta natureza, isso é, não desta criação, nem por meio do sangue de bodes e bezerro, mas por meio do seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, havendo obtido uma eterna redenção. Então, esse tabernáculo que Yeshua entra é o mesmo tabernáculo que Deus levou Micaías, que Deus levou Isaías e que Deus levou João. Amém? É o mesmo lugar. Aí, meu irmão, acontece uma coisa muito importante. Isaías, quando se vê na sala do trono do santuário celestial, envolto da santidade de Yud-Heh-Vav-Heh e de seu serafim, ele começa a se perceber pecaminoso e impuro e teme. Porque se você não se aproxima de Elohim, você não se sente pecaminoso, porque nós nascemos no pecado e nós precisamos estar próximo da santidade para me sentir pecador. Isaías não tinha essa noção até o Senhor tirá-lo e levar até a sala do trono, aonde habita a glória de Deus. Aí ele começa a se sentir o quê? Pecaminoso. Olha só o que ele diz. Não é? Ó. E ele sentiu-se impuro exatamente como Gedeão se sentiu. Você quer ver? Ao estar diante do anjo do Senhor. Ele temeu até pela sua vida. Veja lá em Juízes 6, 22 a 21. Vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Elohim, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Eita! Então é sinal
que se Deus não impedir a morte, a pessoa morre. Por quê? Porque nós estamos em pecado e Deus é santo. Então, quando Deus manifesta a sua glória, nós começamos a ter a percepção do pecado. Deu para entender? Que é também o que aconteceu com os pais de Sansão. Veja lá em Juízes 13, versículo 22. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Elohim. Se ele se manifestar diante de nós e não tiver misericórdia de nós, nós morremos. Quando ele apareceu lá no Sinai, ele falou: nenhum animal toque o monte, senão morrerá. E todo mundo teve o quê? Medo de morrer. Sabe por quê? Porque começa a sentir, a perceber o pecado em nós. Deu para entender por que a gente tem medo de morrer? Por que Adão fugiu de Deus? Se escondeu? Porque pecou. E quando vem a santidade de Deus se fazendo presente, a gente foge de medo, esconde. Porque temos medo de morrer. E é morte mesmo. Tanto é que Deus fala para Gedeão: certamente não morrerás. É porque se Deus não guarda, morre. Deu para entender? E agora você vai entender uma coisa, e é também a mesma coisa que aconteceu com Jeremias, quando Yud Revavirê se revela a ele, e ele fica envolto da glória do Criador. Veja em Jeremias 1,6. Então disse eu: Senhor, Yud Revavirê, Adonai, eis que não sei falar, porque sou um menino. Isso é o medo por causa da presença, da glória e da santidade de Deus. A pessoa tem medo, a pessoa dá desculpa, a pessoa se esconde. Que é exatamente, agora presta atenção, o que aconteceu com Moisés. Quando Yud Revavirê se faz presente a ele, lá em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Na verdade, a pessoa fica com medo e se esconde, dá desculpa, como Adão fez, porque somos adâmicos. E quando Deus se apresenta diante de nós, nós tomamos consciência o quanto somos imundos e pecadores. E aí nós ficamos com medo de morrer. Porque o salário do pecado é, então nós ficamos com medo de morrer. E a gente quer o quê? Fugir. Não é isso que um homem faz? Porém, até para nossas impurezas e pecado, o nosso Criador tem solução. Veja em Isaías 6, de 6 a 7. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva. Olha aí, Nada na Bíblia é à toa. A brasa é viva, que tirara do altar com sua tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados seus. Então ele estava com medo de morrer. Então o anjo correu, serafim, pegou uma brasa viva do altar, tocou em seus lábios, não queimou, mas perdoou os pecados dele e foi livre da sua iniquidade. Logo, meu irmão, os serafins têm a função de louvar a Yud Revavirê continuamente, mas eles também são vistos
como que levam purificação, como neste caso, em que um serafim toca os lábios de Isaías como a brasa viva do altar para purificá-lo. E o interessante é que esta brasa viva que o serafim tira do altar e toca nos lábios de Isaías, tem o poder de tirar iniquidade e perdoar pecado, gente. Olha aí, ó. A brasa que foi tirada do altar tem poder de quê? De tirar a iniquidade e perdoar pecado. Na Bíblia, meu irmão, o fogo frequentemente tipifica a presença de Yud He Vav He. Você pode pesquisar, você vai ver. Logo, a brasa viva, portanto, representa o poder purificador e perdoador de Yud He Vav He, que remove a impureza e o pecado. Se você prestou atenção, a brasa viva foi tirada do altar, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos a Yud He Vav He. Porque o que tem no tabernáculo do céu, tem no tabernáculo da terra. E não tinha o altar onde deitava o sacrifício e botava o fogo para queimar, é a mesma coisa. Isso, então, conecta a purificação de Isaías ao sistema sacrificial de Levítico que Deus ensinou, viu? Onde o sangue dos animais era usado para expiar pecado. A brasa viva simboliza o sacrifício aceitável que remove pecado e iniquidade. Deu para entender? O toque da brasa viva nos lábios de Isaías também simboliza a purificação específica da sua fala e comunicação e limpeza de seu coração, porque ele é profeta, a boca fala, o coração está cheio. Então Deus precisa purificar seus lábios, seu coração, para quê? Para que habite nele a palavra de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então precisa purificar boca e coração. Ele é profeta, não é? Como profeta, Isaías precisa ser purificado para falar puramente a palavra de Yud He Vav He com integridade e autoridade. Logo, esta brasa viva purifica e também perdoa pecado. E podemos perceber que, além desta brasa viva purificar e perdoar pecado, ela também torna a palavra de Yud He Vav He como um fogo. Olha, Jeremias 5,14. Portanto, assim diz Yud He Vav He, Elohim dos exércitos. Portanto, proferis tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na sua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá. Ó, então, a palavra de Deus é fogo. Por isso tem gente que rejeita. Por isso que tem gente que é o quê? Que ele fala aqui, ó, ele transformou o povo em lenha. Lenha, se o fogo vem, queima e dissolve, acaba. Então, quem não aceita é lenha. Amém, meu irmão? Ó, batizar, ó, perdão. E é exatamente por causa dessa brasa viva do altar que João, o batizador, João Batista, fala de Yeshua o seguinte, lá em Mateus 3,11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas, a sandália. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Brasa viva do altar. O mesmo fogo que purificou Isaías. O mesmo fogo que saiu da boca de Jeremias. Batizar no fogo é exatamente a brasa viva do altar que Yeshua tem poder para trazer até nós e tirar a nossa iniquidade e perdoar os nossos pecados. Por isso que ele batiza no Espírito e no fogo. Olha aí, ó. E batizar no Espírito é o poder de Yeshua de nos gerar filho de Yud He Vav He para que possamos ver o reino dele. Como está escrito em João 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Iud e Revavhe, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade do Todo-Poderoso. É, na verdade, o que Yeshua diz em João 3,3. Respondeu-lhe Yeshua, em verdade vos digo, que se alguém não nascer do alto, não é nascer de novo, é nascer do alto. Nós nascemos de baixo, nossos pais tiveram relação sexual e nós nascemos. Isso é da vontade da carne, isso é nascer de baixo. Agora, através de Yeshua, nós nascemos da vontade do Pai, do alto, ele está no alto. Ele nos gera em Yeshua, não é nascer de novo, a tradução está errada. É nascer do alto, da vontade do Pai. Como Yeshua fala aqui em João 3,3. Respondeu-lhe Yeshua, em verdade vos digo, que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Iud Revavhe. Então, o batizar com fogo é o quê? A brasa viva do altar que tira o quê? Pecado e iniquidade. E depois ele batiza com o Espírito Santo e nos gera filho de Deus ou novas criaturas para a glória do nosso Deus. A brasa viva em Isaías 6 é uma prefiguração poderosa da purificação e do perdão que vem por meio de Iud Revavhe, por meio do filho dele, Yeshua. Ela representa o fogo purificador, a brasa viva do altar, que remove a impureza do pecado e restaura o pecador. No contexto maior da Bíblia, essa imagem aponta para o sacrifício de Yeshua, que purifica e perdoa os pecados de todos que creem nele. Você crê? Eita, tá fraco. Tu crê? Então tá. Então presta atenção. Na época do profeta Isaías, o nosso Pai Celestial teve que levá-lo ao tabernáculo celestial para tirar a sua iniquidade e perdoar seu pecado, para que ele pudesse trabalhar em função dele. Não é verdade? No nosso tempo, não foi assim. Iud Revavhe enviou seu filho Yeshua, nascido de mulher, debaixo da lei, mandou para a terra, direto do seu tabernáculo celestial, como brasa viva de seu altar, para que com o seu sangue derramado na terra, remova as iniquidades e pecado da consciência de todos nós que cremos nele, para servirmos com novidade de vida ao nosso Pai Celestial. Shabbat Shalom. Agora tu sabe por que ele batiza com fogo, né, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Se tinha dúvida, já não tem mais. Às vezes, dentro do cristianismo, as pessoas com dificuldade de entender esse assunto de Isaías, né? Porque é a brasa que purifica. Mas Yeshua trouxe a brasa do altar, como o anjo fez. Amém? A diferença é que também Isaías, naquele período, não recebeu a vida eterna. E nós já recebemos a vida